preciso disso como uma chave. Está livre daquilo, não está? Não está livre daquilo? O que acontece com aquilo agora? Começa a se manifestar na sua vida o seu amor delicioso. É muito interessante esse mecanismo. De como que através da liberdade você consegue alcançar a plenitude. Todos os sentidos. Agora, você sofrerá restrição, muitas vezes, de tudo aquilo que você está preso. Se você está preso, por exemplo, no dinheiro, acreditando que ter dinheiro fará você ser feliz ou sentir paz, lembra que vai ser? Sentir paz, sentir felicidade, sentir alegria? Já está preso. E estando preso a algo, aquilo não flui. Isso você pode aplicar para tudo. E se você estiver preso nos outros? Aí ferrou. Aí você Vai acabar sozinho. E acaba. Se você condicionar a ideia de que você precisa de alguém para se sentir melhor. Ó, a cabeça não aceita ainda legal isso que eu estou falando. Isso, eu vejo muito psicólogo, muitas referências na psicologia. Nossa, é. Afirmando exatamente o oposto. Não, porque nós precisamos sim do outro para isso. Você não precisa. Não quer dizer que você vai optar por vida isolada. Nada disso. Fala de um mecanismo interior. Muito pelo contrário. Quanto mais livre você está, mais gostoso é as relações humanas, mais você quer interagir, mais você quer explorar as facetas do comportamento humano para se enriquecer. Fica mais divertido. Você fica mais entrosado com esse mundo. Agora, quando eu tive essa constatação, que o Eckhart também coaduna, é uma coisa fantástica, ao mesmo tempo assustadora, né, gente? Você conseguir divisar essa sutileza entre o estar consciente e o ter consciência. Se você consegue divisar essa sutileza, você vai perceber que ainda, talvez você não tenha realmente vivido nem um terço. A brincadeira nem começou. Estou vendo no livro do Eckhart, agora, bem na parte que fala sobre os relacionamentos. Que o fato de a gente estar aqui na forma, o homem e a mulher, eles precisam realmente se unir para ver essa completude. Hoje em dia se fala muito da energia do masculino e feminino, dentro de si mesmo, mas ele coloca que o homem precisa da mulher e essa união para se sentir completo. Só que não precisa depender disso. Não, na verdade ele não fala como você colocou. Ele não fala o que você colocou. Fala que existe essa busca de querer o homem, querer a mulher, porque existe primariamente uma necessidade de si. Você não entendeu o que ele disse. Sabe o que ele fala? Você está no poder do agora. Eu estudei esses livros a fundo, gente. Eu lembro de cada parte do livro. O que ele diz? Que a atração do homem em relação à mulher, olha só a diferença. Você entendeu? Parcialmente. É legal, porque é bacana de ver isso. A gente lê a mesma coisa e a gente tem uma interpretação bastante diferente do que a pessoa disse. Por quê? Porque talvez, nos meus ideais, eu espero que seja daquela forma. E a gente consegue alterar a compreensão de uma coisa que um autor está falando. Eu faço isso, todo mundo faz. É exatamente isso. Mas ele sabe o que ele fala? Ele fala que a atração do homem pela mulher, ou da mulher pelo homem, na verdade, é decorrente de um impulso espontâneo e natural interior de voltarmos à unidade. É isso que ele coloca. Então, eu busco na outra polaridade uma experiência de completude. Então, que é uma coisa egóica. Eu espero que a minha polaridade masculina
em fusão com a feminina me leve a me sentir inteiro outra vez. Por isso que há uma atração natural entre homem e mulher. Mas veja, isso é uma armadilha, porque se você busca isso, e inconscientemente a gente busca para se sentir, o que a gente quer em ter alguém como companhia? O que a gente quer na verdade? Não é nem companhia, você está em busca do sentimento de unidade que você perdeu há muito tempo. Mas unidade com quem? Comigo mesmo, Horácio. Ou uma forma mais religiosa, eu quero voltar a me sentir em união com Deus. Ou na Índia, no yoga, eu quero entrar em Samadhi. O Mahasamadhi que eles falam, né? Que é o estado de unidade absoluta. Tá? Mas a questão é que em nenhum momento ele cita que o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Você entendeu? A interpretação? Mas é que eu falei com essas palavras assim, no sentido de sentir essa atração porque quer se completar. Né? Não que não precisa, mas no sentido de depender, não no sentido de dependência, mas sim de voltar até essa unidade. Exato. Mas aí você tá dizendo em termos de... Você está fazendo separação, por exemplo, a relação homossexual, por exemplo. Também é uma relação onde você busca a integração, a unidade, mas você não tem uma representação feminina. Ou pode se comparar como um homem ou como mulher. Não, sim, vendo por esse lado. Na homossexualidade é exatamente assim, né? Porque, por exemplo, às vezes você vê alguns casais heterossexuais que a sensação que você tem é que eles se uniram só para procriar. Porque eles vivem assim, não tem unidade nenhuma, não tem intimidade, não tem assim... Não, assim, quer dizer, eu entendi. A atração existe porque existe esse ímpeto natural em nós de voltarmos à unidade conosco mesmos. Tá? Sim, então, mas o que eu quis dizer é que isso não precisa necessariamente ter uma figura feminina. Não, você pode se completar com uma pessoa. Por exemplo, mas aí é relativo. Não tem a ver com energia. Não, mas é relativo. Não tem nada a ver com isso. Relativo, sabe por que é relativo? Porque você pode ter um cara que seja mais polarizado para o feminino do que uma mulher. Então ele é a polaridade feminina. Ele é mais polaridade feminina do que uma mulher. Isso tem isso muito. Não tá, entendeu? Tem isso muito. Isso não está atrelado à forma, a gênero, sexo. É questão de energia. Então você vê homens que têm polaridades femininas extremamente acentuadas e mulheres com polaridade masculina extremamente acentuadas. É muito comum. Então, no caso dos homossexuais não muda, porque a busca é de completude pela união das polaridades. Entendeu? É muito interessante. Então, o fato é que nós não temos nós temos necessidades emocionais, sim, mas isso não quer dizer que essas necessidades estejam dependentes de outra pessoa. Não estão dependentes. Tá? E é bonito porque na hora que você começa a se trabalhar e começa a se preencher, a se dar daquilo que você nunca se deu e esperava que um dia alguém pudesse te dar, e você começa a se nutrir realmente, e é claro que não precisa falar que essa nutrição ela ocorre no momento em que você passa a ter uma percepção um pouquinho mais ampliada de si mesmo, certo? Exatamente. Então, veja, no momento então que eu começo a fazer a minha consciência chegar aqui, nós estamos aqui para isso, a consciência quer chegar aqui nesse mundo através de você. Isso é iluminação. Quando você começa a trabalhar no teu dia, essa manifestação da consciência, e nós sabemos agora que para ela chegar, eu preciso liberar espaços que estavam ocupados e não existiam por estar identificado com tudo. Ó, uma coisa é isso aqui, ó. Cadê espaço? Não tem. Ó, passou a ter. Então, na hora que eu desocupar esse espaço que eu roubei de mim por estar excessivamente consciente em relação ao mundo, e se eu estou consciente em relação ao mundo, eu estou com pouquíssima consciência em relação a mim, certo? Na hora que eu começo a desocupar esse espaço, vem uma consciência, uma onda de consciência tão forte, começa a se apresentar, e aí você começa a entrar numa disposição de facilitação. A consciência do teu lado,
tudo se resume em brincadeira. Tudo fica fácil de lidar. Mas naquele problemão, Nossa Senhora, nossa, quando eu cheguei, estou para todo. Ih, meu pai, para. Olha para isso agora. O que é isso aí realmente? Olha para ver o que é isso realmente. Aí não é drama. Olha com consciência. Porque se você tiver consciência, não vai nem conseguir olhar. Portanto, vive drama. Drama é não conseguir ver realmente. Aí se desespera, se descabela, se enlouquece, se angustia. Mas para olhar, veja realmente o que é. Para você ver, que implica que a consciência chegou para você conseguir ver, muda toda a leitura. Ai, mas como é que eu era boba, como é que eu era infantil, nossa, como é que eu me preocupava, era tão fácil de lidar, mas cheguei a fazer aquilo que eu resolvi. E essa é a trajetória humana. Eu sei que nós talvez precisamos ver muitos dramas para deixar esse espaço acontecer. Nossa, aí dá uma vontade de voltar no tempo. Né? Fala, nossa. E sabe o que é mais bonito de tudo? Que se você tem dois caminhos, o caminho da consciência. Para falar para você mesmo, né? Para trazer, olha, vamos começar diferente isso aqui, né? Mas foi como deveria ser. Sim. Então isso te levou a estar aqui hoje com essa cabeça assim, ampla, quando a né? gente começa a ter esse acesso a esse conhecimento, fala, nossa, eu queria voltar para me identificar com esse conhecimento e ter agilizado tantas outras coisas. Né? E aí sabe o que é mais bonito, gente? Tem dois caminhos sempre, né? O caminho da consciência e o caminho da cruz, que eu já te falo, que é o caminho do sofrimento. É funcional. E o mais bonito é o seguinte, que você não tem como escapar desse ganho de consciência, porque por mais que você relute a isso, por mais que você persista por conta dos condicionamentos, a insistir na identificação, a reagir diante de tudo que você está identificado, aquele velho módulo de consciência aprisionada que a gente falou, né? Só reage, desespera, reage a tudo que você está inconsciente, está reagindo. Muitas pessoas vivem assim a vida inteira, né? Mas ainda assim, você tem ainda uma salvação. Essa é a verdadeira salvação que Jesus falava na Bíblia e nos seus ensinamentos, não na Bíblia, né? Na Bíblia tem alguns trechos que eles falam da salvação que Jesus propunha, que é a salvação que está diretamente ligado ao processo de libertação. Você consegue se salvar quando você então se desidentifica. Porque estar identificado também é sinônimo de sofrimento. Porque eu tendo a sofrer tudo aquilo com que eu estou identificado. Né? Então eu tendo a sofrer também. Mas eu tenho um outro caminho. Se você insistir nisso, você não consegue, porque talvez o condicionamento esteja muito bem arraigado lá dentro, você vai entrar no caminho da cruz. E no caminho da cruz, você vai sofrer de tão forte, você vai bater a cabeça, você vai sofrer de tal sorte, cada um vai ficar pior do que o outro. Vai adoecer, vai criar caos no teu corpo, vai sentir dor física. A dor física é sempre um reflexo de um sofrimento emocional que você não quer se libertar, então tem que chegar no nível da carne. Tem que chegar no nível da carne, o sofrimento emocional. Então vem a dor física. E aí quando começa a chegar a dor emocional somada à dor física, começa a acontecer uma coisa extraordinária. Porque a dor física já começa a ter o poder de laciar a identificação. Você não quer. Vamos ver se você pode mais. Vamos ver. Casca o problema, né? Vamos no plano. Deixa essa sabedoria universal, essa onda amorosa, implantar dor nesse sistema. Olha, ela não consegue pela inteligência. E o universo todo depende dela para ele poder dar o próximo passo. E ela reluta. Aí essa sabedoria universal, implantemos dor no sistema dela. Vamos desabrochá-la por dentro, de dentro para fora, a partir das vísceras até o espírito. E começa aquele processo químico ordinário de dor lacinante. E vai doendo, você vai lutando, e vai doendo, você vai resistindo, vai doendo, você ainda tenta resistir. Aí a dor intensifica, chega naquele ponto clímax de dor, que é ali a ruptura da tua consciência com a estrutura da tua cabeça. Aí
começa a surgir um novo olhar. Aí pela primeira vez você começa a se ver de verdade. Que até então você nem se via. Estava inconsciente, reagindo a tudo. Cadê você? Você não estava aqui. Você começa a se ver. E na hora que você for capaz de se ver realmente, sabe a primeira coisa que você faz? Você vai tirar o caminho da cura, sim. Mas sabe o que acontece antes para a cura acontecer? Quando você realmente conseguir se ver de verdade, a primeira coisa que você vai fazer para você é entrar em aceitação absoluta de quem você é. E aí dessa aceitação absoluta nasce a cura. Ora, você está me dizendo então que eu ainda não consegui me ver direito? Porque eu sei que não precisa se sentir, não precisa nem ter bola de cristal. Eu sei que ainda nós não nos aceitamos profundamente, porque a gente não consegue se ver direito. Por quê, Horácio? Porque nós estamos conscientes do nosso ego. Estamos identificados com o ego. Então, se eu estou identificado com o ego, estou inconsciente. Quem pode dizer o seguinte: eu não tenho ainda consciência de mim. Resultado? Para uma pessoa que está nesse modo de ser e de estar, que não é bem ser, é roubado o direito de se realizar na existência. Vocês estão entendendo, gente? Horácio, você sabe que às vezes eu me pego me observando e às vezes eu penso assim que eu não tô. Às vezes eu acho assim que a gente está ligado no módulo automático, porque quando você fez, você já fez e fala, nossa, eu já estou estudando isso, e mesmo assim ainda eu me vejo. Mas entende? Entendeu? É um processo natural, certo? Sim, então. Mas aí outro dia eu estava me questionando, porque que a gente sempre fala, né? Orar e vigiar. Eu acho que vigiar tinha que ser primeiro que orar, né? Certo. Porque. Mas é por ali. Entendeu? Porque orar só não adianta, né? O pessoal fala, ora que melhor. Mentira, né? Eu acho que tem que vigiar primeiro e depois ora. Porque a gente, mesmo a gente fazendo. Mas aí está adianta você orar se você não interrompe essa atividade caótica de você. Não, pelo mas vigiar. eu digo assim, mesmo a gente se portando, estamos abertos para isso, né? O vigiar é assim, 24 horas e ainda assim, se você der uma bobeadinha, às vezes eu me vejo fazendo, repetindo maneiras de ser que eu achei que eu já tinha dominado. Entendeu? Tem uma história muito bonitinha de um monge chamado Banzan. E o Banzan, ele estava andando no mercado, ele estava em busca da iluminação. Ele estava meio decepcionado. Bom que ele estava decepcionado, né, pela busca dele, porque ele desistiu da busca. Então ele estava mais próximo da iluminação do que ele pensava. Né? Então você se frustra com a busca, você dá um passo para atingir. Então ele estava meio chateado, assim, ele estava andando no marketing e ouviu um cliente perguntando para o açougueiro: olha, eu quero que você escolha o melhor pedaço de carne que você tem. Aí o açougueiro disse: não, mas todos os pedaços de carne são os melhores. Não tem um menor, um pior ou um melhor. Todos são ótimos. E aí quando ele ouviu aquilo, ele estava passando, ele ouviu e entrou em iluminação. Quando ele ouviu aquilo, era o insight que ele precisava ter para romper definitivamente com a identificação com a mente dele. Aí os sábios dizem: nada mudou, mas tudo mudou. Na iluminação acontece isso: nada mudou, mas tudo mudou. Deu para entender? Uhum. Nada mudou, mas tudo mudou. Mas não foi a frase que despertou isso nele? A frase foi o gatilho. O que ele entendeu? Que quando você... Aí o Eckhart ele faz essa leitura dessa mesma história. Essa história está no livro do Eckhart, do Banzan. Aí o Eckhart faz a seguinte leitura: que quando você não resiste mais ao que é, todo momento será o melhor momento. Quando você não resiste mais ao que é, todo momento será um momento. Isso. Todo momento, cada momento será sempre o melhor momento. Cada momento será sempre o melhor momento.
será sempre o melhor momento. O que quer dizer isso, né? Simples. Você só consegue se render à realidade das coisas, à realidade de como as coisas são, com um ganho de consciência que é o seguinte: quando você renuncia condicionar, quando você consegue renunciar às condições para estar bem, cada momento será sempre o melhor momento. Faça frio, faça sol. Por que será o melhor momento sempre? Porque você não depende mais de condições externas para ficar bem. Você é aquela pessoa, você não é mais aquela pessoa que diz assim, você não é mais aquela pessoa que dizia assim: Horácio, eu estou muito bem porque o mundo está ótimo. Não é, não. Você vai ser aquela pessoa que diz assim: Horácio, o mundo está ótimo porque eu estou muito bem. Então, a maior parte vive nesse grupinho aqui. Eu estou ótimo porque o mundo está ótimo. Meu bem-estar, ele é exatamente mantido pelo tempo em que as coisas estão saindo como eu quero. Isso é bem-estar com essa turma aqui. Eu estou bem porque o mundo está bom. Olha essa turma aqui. Nosso mundo está ótimo. Por quê? Porque eu estou muito bem. Essa turma aqui já vive assim, ó. Uma vida livre. Eles estão assim. Por que eles estão assim? Porque eles já perceberam que esse bem-estar independe de qualquer coisa. A pergunta é: qual turma você quer pertencer? Qual a turma que você quer pertencer? Óbvio que aquela do lado. Porque nessa aqui, cada momento será sempre o melhor momento. Gente, quantas vezes você estava bem e de repente você ficou mal porque você esperava que fizesse um dia lindo e choveu? Olha quanto teu bem-estar você condicionou. Olha quantas vezes se esvai pelos seus dedos a oportunidade de agarrar a experiência de um momento extraordinário. Porque o melhor momento é aquele em que você, ao se render ao que ele é, você não tem a intenção de subtrair ou adicionar mais nada nele. Por quê? Porque eu estou livre para sentir o momento como ele é. Agora, se eu estou lá à noite, amanhã tomar que faça sol, quero ir para a praia com minha namorada, vai ser ótimo, nossa, vai ser uma semana maravilhosa, aí a natureza com toda a sua elegância, que faz aquele temporal, que também há beleza nele, né? Aí você acorda, aquilo tudo escuro, chuva, e você escuro por dentro, decepcionado, péssimo, arrasado. Porque você simplesmente entrou nesse módulo de inconsciência. Pela milionésima vez, você insistiu nessa mania egóica de achar que tudo tem que corresponder ao que você espera, para só assim você poder acessar uma coisa que é gratuita, tua paz. E quanto mais você vive a tua paz de uma forma livre, mais você descobre que pela paz você é feliz. Eu observo muito no dia a dia as pessoas, e como isso está incrustado nas pessoas. Como isso é uma coisa visceral. É uma coisa automática, muito presente, muito forte nas pessoas. Desde cedo elas vão aprendendo a depender e a esperar para ficar bem. Ninguém ensina isso na mais eternidade. Olha, você pode ficar bem porque é independente. Nada precisa mudar você ficar bem. E aí entra o paradoxo, né, gente? Quando você então conquista essa liberdade de ficar bem, tudo flui melhor, não é? Aí as coisas acontecem mesmo porque
Você está livre, né? Tudo tende a acontecer mais rápido quando você não está dependente daquilo. Desculpa. Tá? Eu vou dar um intervalinho agora, aí depois do intervalo eu quero falar duas coisas. Eu quero falar, eu não sei se cheguei a explicar na última aula, se não deu tempo de eu falar disso direito, mas eu quero concluir. Falar do processo de liberdade, mas enfocar a questão de como nós podemos eliminar ruído na mente. Como funciona isso? Tá? Deixa eu só te perguntar, esse imprinting só serve para animais? Só para animais. Isso é muito comum nos animais. Né? Que é o primeiro registro que a pessoa, opa, é a proximidade yogini, né? O que é que você perguntou de animais aí? Você perguntou de animais? Imprinting, que ele explicou, primeiro registro. O que eu estava tratando com vocês, né, é que todo esse processo que nós estamos tentando compreender para que a gente possa mudar a atitude no nosso dia a dia, né, e que eu vejo que está muito ligado à tua capacidade de se manter aqui, não entrar na aceleração do mundo, né, procurar internamente ficar presente. E é um trabalho de resgate de sensibilidade também, né? E obviamente que tudo isso envolve, né, aos poucos, esse maior contato com o teu silêncio, maior contato com o teu silêncio interior. E existem dois tipos de silêncio, se vocês sabiam disso. Existem duas formas de silêncio. A primeira forma é um silêncio que ele vem pela tranquilização da mente. Se você tranquilizar sua mente, você vai sentir um certo silêncio, não vai? Uhum. Né? Você sente um certo silêncio, que é ótimo. E outra coisa é o silêncio oriundo de um estado de não mente. São duas coisas distintas. Normalmente, quando você começa esse trabalho, você experimenta o silêncio, que é da primeira situação. Você acalmou a sua mente, mas você não está numa situação de não mente. Você está numa situação de mente calma. Mente mais tranquila. Que já é ótimo. Sentir essa calma na mente é fantástico. Agora, o silêncio oriundo da não mente, ele tem uma outra qualidade. Ele é um silêncio que ele é mais profundo. Ele é mais profundo e ele muda o seu foco de percepção quando você experimenta. Então, aquela condição, quando você volta dela, você olha para a tua vida, para você consegue mudou tudo, né? Você tem uma percepção diferente de você e das coisas. Esse aqui realmente é complicado. É o silêncio que vem da ausência da mente mesmo, e não de uma mente tranquila. Transcender a mente? Na mente tranquila você tem atividade mental atenuada, diferente. Esse da não mente é um silêncio que ele está ali por não ter mente naquele momento. Então, mas aí é esse aqui que você alcança, se você prestar atenção na respiração, não? Você vai, sim, você pode alcançar esse esse silêncio a qualquer momento. Né? O que vai depender é a tua habilidade de, por exemplo, enquanto, por exemplo, você percebe a sua respiração, não resistir aos pensamentos que surgirem naquele momento. Tá? Então, o objetivo é você mergulhar nesse silêncio verdadeiro. Tá? Que é o silêncio em si, não é o silêncio de uma mente tranquila. É o silêncio em si. E aí nós temos duas coisas. Uma coisa é que a gente tem a noção, quando você fala silêncio da mente, que a gente não pode ter pensamento em nada. E quando esses pensamentos, mesmo que a gente não queira, vêm, a gente fica um pouco assim perturbado, porque você quer estar naquela... Isso. Né? Mas isso é permitido desde que a gente tenha essa postura que você falou. Você deixa fluir o pensamento, isso, mas não se identifica com ele. Deixa... Isso. Só que tem mesmo uma outra que questão. É impossível você não pensar, né? Não é possível. Então, assim, a ideia é essa, é você não interagir com o pensamento. Não interagir. Mas chega um momento que você... chega uma hora que eu não penso Chega um momento que não existe pensamento nenhum.
É um vazio, e às vezes eu já tive essa experiência. É um silêncio ensurdecedor. Ele te abstrai de uma tal forma que ele se impõe à terra e ao externo. Uma coisa bem impressionante a experiência de vacuidade. Mas como é que você sabe que você não estava pensando? Então, você estava pensando. Está pensando que eu não estou pensando. Na verdade, dá para saber porque naquele momento eu tinha consciência de que eu não estava pensando. E ter consciência não requer pensamento. Entendeu? Eu posso saber que eu não estou pensando mesmo não pensando. Tendo consciência. Tá? Mas aí entra um desafio para nós. Como eu falei, nós temos uma estática mental, né, que infelizmente ainda se opõe à sua vontade. Mesmo você não querendo pensar, os pensamentos eles se impõem, né? Eles insistem, eles ficam ali se manifestando, involuntariamente muitas vezes. E às vezes pensamentos completamente desconexos, que é o mais comum. E você não quer, eles continuam se impondo. Por que isso acontece? Por que eu não consigo parar minha mente quando eu quero e só acionar quando eu preciso, que seria o natural? Esses seres espertos, o próprio Eckhart, eles só ligam a mente quando ele vai falar, ou dar uma palestra, ou vai interagir com alguém, ou a parte do tempo eles estão vivendo em silêncio absoluto internamente. E é tão interessante que toda vez que você usa a mente, ela se apresenta cada vez com mais eficiência, né? E aí o que acontece? Por que esse comportamento involuntário da mente acontece? Porque mesmo eu querendo não pensar, a mente não me obedece, vamos colocar assim, didaticamente. Porque a minha mente não obedece à minha vontade. O que está acontecendo? Né? É uma espécie de anomalia, sim, porque ela deveria se render, receber o comando e aceitar. Quando eu vou usar, o pensamento que vem. Por que isso acontece? Porque essa disfunção, a gente pode colocar isso como uma disfunção, ela vem de um mecanismo que nós aprendemos. Então, se é aprendizado, não é uma coisa natural. Natural é tudo aquilo em nós, que está em nós, sem ele esteve em nós e não houve a via do aprendizado. Natural, tudo que é natural, é aquilo que sempre esteve presente em nossa natureza e que não passou pela via do aprendizado. Então são atributos, virtudes, características, não é? Extraordinárias. Nossa natureza é composta por características extraordinárias. E o desafio é esse: dar vazão para essa dimensão extraordinária em você. Para que eu possa dar vazão, eu preciso primeiro desaprender os mecanismos que me levam, consciente ou não, a me opor à minha natureza, correto? Então, desaprendizado. Muito bem. Então, se nós aprendemos um mecanismo que nos coloca num processo disfuncional, nós podemos desaprender. Um exemplo que o Eckhart dá, que eu gosto muito, é o fato dele explicar o seguinte: é natural as células se reproduzirem para que haja renovação de tecido. Isso te mantém aqui vivo e tal, certo? Então é natural. Mas o mesmo mecanismo, ele pode se tornar destrutivo se as células se reproduzirem indiscriminadamente, gerando um câncer. Mas as mesmas células, desculpa? As mesmas células, elas podem se reproduzir indiscriminadamente, sim. se tornando algo patológico. Mas o mecanismo é saudável. A reprodução ela existe para renovar tecido. Mesma coisa dos pensamentos. Agora, o que acontece? Por que os pensamentos ficam involuntários? Primeiro, nós aprendemos uma forma de se comportar que gera essa anomalia. É uma anomalia. Esse fluxo incessante de pensamento. E essa forma, né, que gera essa anomalia é exatamente o hábito de você, que já falei isso muitas vezes, vou contextualizar de novo, o hábito de você resistir à realidade.
tudo aquilo que você resiste se torna um pensamento involuntário. Então, agora dá para entender porque não é muito complicado você querer transcender sua mente se você apenas meditar passivamente no quarto fechado, sem levar a atitude meditativa para o seu prático. Não você meditar se você resiste à realidade. É acender uma vela para Deus e outra para o demônio. Tudo aquilo que você resiste se transforma em pensamento involuntário. Então, se eu estou meditando no meu quarto, maravilhoso, envia a vela para Deus. E no seu dia a dia, que você é o poço de resistência? Como é que fica esse dia a dia seu? Resistindo a tudo e a todos. Querendo que tudo seja do seu jeito. Acendeu a galinha para o diabo. Então, vai andar em círculo. Não vai sair do lugar. A menos que você traga isso para o seu dia prático. Tá? Então, primeira coisa. Tudo aquilo que eu resisto tende a se expressar como pensamento involuntário. Fica repetindo. Por que você repete? Porque tem muita força ali. A força que eu mesmo exerço de resistir ao objeto da minha resistência. Então, essa mesma força que eu aplico vai ser convertida num pensamento altamente energizado que fica repetindo, mesmo contra a sua vontade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o mais sutil, que eu nunca falei disso em aula, envolve todo o conjunto de impressões que estão armazenados como memória celular no teu corpo. Todo o conjunto de impressões do seu dia a dia, depois eu vou explicar melhor sobre isso, só estou definindo. Todo o conjunto de impressões do seu dia a dia que se estocam, se armazenam no teu corpo em caráter de memória. Miasmas, egrégoras. Mas mais sutil. É mais sutil. Uhum. Esse segundo fenômeno mantém uma corrente de ruído praticamente imperceptível na sua mente. Você não percebe. A sua mente se mantém em ruído, se mantém existindo, se mantém tensa a partir dessas impressões que ficam no corpo. Tá? Por exemplo, o que são essas impressões? Coisas que eu dei muita força, coisas que eu me impressionei. Diga-se de passagem, boa parte das coisas são negativas. A gente se impressiona muito com negativo e pouco com positivo. É um esquema muito esquisito. O que mais marca, né? O que mais marca. Então nós temos essa programação. A gente tem um sistema de autoimpressão poderosíssimo. Isso é parte da nossa individualidade. É um sistema de autoimpressão. Que ele está aí para que você se sensibilize com aquilo que te traz plenitude, se sensibilizar com coisas saudáveis. E, no entanto, nós, inadvertidamente, polarizamos esse sistema de autoimpressão para o pior. Então, tudo que é muito ruim, tudo que é mal, você se impressiona. Seja uma notícia, o que o Datena falou, o que a amiga falou de coisa trágica, tragédia. Ai, nossa senhora! Já faz essa cara. Mas que adulto é você que se impressiona com o que os outros dizem? Você pode ouvir com o maior respeito sem se impressionar. O que você faz aquela impressão? Lida com o fato. Então, toda vez que você tem essa resposta, já pegou. O seu sistema nervoso se sobrecarrega, fica mais tenso. Isso é uma coisa que você estuda em biologia, né? E aí, essas impressões começam a se estocar no corpo, enrijecendo o tecido, formando uma coisa que o Reich chamava de couraça neuromuscular. Por isso que às vezes quando você faz massagem, uma massagem bem feita, você pode entrar num processo catártico. Porque no momento que o cara pega um ponto lá que está tenso, tensão é represamento energético. Represamento energético acontece a partir de fortes emoções ou impressões. Então eu represo a energia em tal área e ali está armazenada uma carga emocional, um conteúdo emocional que se armazenou, represou energia, enrijeceu o tecido, formação de coração. Aí você vai fazer uma massagem, está lá fazendo um ponto, o cara começa a soltar todo aquele bloqueio tecidual, né? Ele solta, a energia circula e eclode todo o conteúdo emocional. Você chora, que é muito comum em massagem, tem um processo catártico. Então, nós temos esse conjunto de impressões no corpo.
você já se acostumou com o nível de tensão que você vive. Só você não sabe quão tensa você é fisicamente. Se você pudesse ser colocada num corpo de criança, mas com a tua consciência de agora, num corpo de criança, de 4, 5 anos, você ia sentir, Horácio, eu estou no paraíso. O que é isso que você me colocou? Você só está experimentando o que é estar num corpo de uma criança que não tem tensão nenhuma. Vitalidade, leveza, você sente uma outra coisa. E o problema é que a gente se acostuma com essa sensação, a gente deixa de perceber as tensões. Né? Eu já fiz alguns exercícios com grupos que a pessoa ela ia meditando, ia sentindo que soltava a tensão mais explícita, aquela que era mais objetiva, e ia mergulhando. De repente chegava num ponto de muito relaxamento físico, que as tensões sutis começavam a se apresentar. Nossa, olha isso aqui, é como se fosse um incômodo, uma parte do corpo, mas que é uma tensão muito sutil, oriunda de uma informação que está ali ainda presente. Então, se você não faz esse trabalho de purificação dessas impressões, você não consegue transcender essa camada mental sutil de ruído. Ela fica. E ela te impede de realmente dar o salto. E para isso, tem 2 técnicas. Na próxima aula, eu quero dedicar a parte da aula, a gente fez esse trabalho prático. Uma técnica é trabalhar com um processo de relaxamento autoconsciente, em que você vai inundando o teu corpo com consciência, passo a passo. Porque aonde a consciência chega, ela destrava a tensão instantaneamente. Porque o que acontece? Se há tensão, não há consciência naquela parte. Então, quando eu falo de relaxamento autoconsciente, é de você viajar com a sua consciência para partes do corpo e sensibilizar aquela parte com consciência. O que quer dizer isso? É prestar atenção? Não. Atenção não é consciência. Sentir. Sentir é consciência. Sinta os teus pés. O que é isso? Leva a sua consciência para lá. Deixa ela lá um pouco. Até você notar que você tem a sensação dos pés se desmaterializarem. Quando você relaxa uma parte do corpo com consciência, você libera energia e limpa de memórias. Sabe a sensação que você tem? Como se aquela parte desaparecesse. Que material. Aí se você fizer bem feito pelo teu corpo todo, no final do exercício, é como se o teu corpo não existisse. É só um ponto de consciência. É um trabalho fantástico. É maravilhoso. O outro exercício são os exercícios de movimentação corporal, onde você recolhe e expande. Tai Chi, yoga, tudo isso. E tem o trabalho que é o Flow, que é uma técnica que eu desenvolvi. Eu ia até dar um curso disso, mas eu congelei. É uma Flow, fluxo, do inglês, né? Que é um conjunto de movimentos intuitivos em que você trabalha o movimento intuitivamente, com respiração, só que você trabalha o movimento sentindo o movimento. Ou seja, o movimento tem que sair com uma plasticidade típica de um movimento com bastante presença. Não tem muitas vezes tem plástico no movimento. Uma coisa é fazer, ó, movimento do braço. Tem presença? Não. Outra coisa é um pouco consciência aqui, ó. Eu posso fazer um movimento que ele já vem com uma estética diferente. Ele tem beleza agora no movimento, porque ó, eu estou sentindo o movimento com muita consciência. Quando tem o movimento de expansão, naturalmente há a tendência de você inspirar. Quando tem movimento de retração, a tendência de você solta o ar. Então isso é uma coisa comum no universo. Então essa prática do flow, eu estava desenvolvendo, são movimentos intuitivos em que você trabalha declarações ao mesmo tempo que você faz o movimento. Declarações. Afirmações meticulosamente estruturadadas para que você possa, com o movimento, reprogramar o teu subconsciente. E aí tem um ponto fantástico. Olha que interessante. O sistema mente-corpo, ele é integrado. Isso quer dizer o quê? Que a mente aprende com o corpo e o corpo aprende com a mente. O que significa isso? Olha que interessante. O que significa isso? Uma coisa fantástica. Se eu uso a dimensão do corpo
quais são os movimentos que você, há um bom tempo, se condicionou, que são padrões? Andar para frente, certo? Movimento aos braços. Dificilmente hoje você anda para trás. Dificilmente hoje você se permite fazer um movimento que fuja completamente ao usual, com exceção de pessoas da aula de yoga, tai chi, que aí a própria metodologia te leva a fazer movimentos diferentes. Mas de qualquer forma, nós estamos limitados a um grupo muito pequeno de movimentos. São movimentos muito padrão, né? Que nós já estamos acostumados e tal. Isso quer dizer que essa tendência de se manter num conjunto de movimentos já muito conhecidos cristaliza também o fluxo da tua mente. Agora, no momento que você se permite fazer movimentos totalmente diferentes, o que você está provocando na tua mente? Você está ensinando a mente a aceitar novas possibilidades. Isso é fantástico. E aí, ela aceita novas possibilidades, ela começa a ficar mais aberta e menos fechada em si mesma. Então, estruturas muito enrijecidas começam a descristalizar. E é incrível que nesses trabalhos corporais, no caso desses movimentos, etc., você está tendo um contato direto com a forma como você reage na sua vida. Força da biodança, né? Biodança. Então você permite que a mente faça... A mente aceite novas possibilidades. Então, por exemplo, você vai se confrontar com a forma como você é no seu prático. O quanto, por exemplo, nesse trabalho de flow de biodança, que é mais comum, aí quando é uma música, você tem que deixar o teu corpo sentir e deixar ele fluir. Cada um faz um jeito. O poder desses trabalhos corporais, ele é interessante por quê? Porque eles não estão presos numa estrutura pronta. Uma coreografia. Não é pronto, por isso tem força. Então, a ideia é essa, você vai sentir a música e vai deixar o teu corpo se expressar do jeito que você sentir. E aí você começa. Aquela nova música, então está tocando uma música, está tentando se soltar naquela música. De repente muda a música e você já encontra dificuldade em seguir. O que quer dizer isso? Nossa, olha, como eu tenho dificuldade em lidar com novas situações na minha vida. Olha, eu não consigo fluir para lá. Minha cabeça impõe um monte de limitações. Aí você está ali e de repente você quer fazer, mas tem um outro. E a presença do outro não te deixa se soltar. Olha, o quanto tá, no trabalho corporal você vê isso claramente. Você consegue confrontar o quanto eu ainda me torno inexpressivo na presença do outro. Como a presença do outro ainda me amedronta. Como eu não consigo me soltar porque tem uma pessoa aqui, eu tenho medo do julgo dela. Então você vê as limitações aparecendo, né? Até algum ponto você vai quebrando essas estruturas na sua cabeça, no teu corpo, você vai arrebentando essas limitações todas, e você chega no ponto que você sente o espaço que você tem para se expressar, que é infinito. E aí nessa hora você cresce tanto na tua percepção e o outro praticamente deixa de existir. E aí quando você consegue engatar no fluxo do processo, é sua mente que ela se transforma, ela volta a ser plástica, ela volta a ser maleável, entendeu? Isso tem um impacto profundo no processo de transformação e principalmente na transcendência desses ruídos que mantém o pensamento voluntário. Você está focado em você, na música, no movimento. Né? Por isso que a coisa tem que ser livre. Não pode ser. Uma coisa é tango. O que é tango? Uma dança que tem estrutura, pronta. Tem técnica. Se você fugir daquilo, não é mais tango. Outra coisa é o dançar livre. Não tem limitação. Você vai encontrar, você vai expressar como o teu espírito reage ao som. E vai deixar o teu corpo reproduzir isso. Sem julgamento, sem autocrítica, sem repressão, sem medo do outro. É um trabalho fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Para desmemorizar o teu corpo. Voltar a ser o teu corpo de criança. Sem limitação. Livre, solto. Tá? Então, um sistema integrado. E aí eu vou terminar a sala dizendo uma coisa para você nunca mais esquecer e lembrar sempre. A consciência, ou o estabelecimento no agora, ou liberdade, é a mesma coisa. A consciência só consegue se manifestar
num corpo puro. O corpo tenso, a consciência nem chega. É o estabelecimento no agora ou... Para você ficar no presente ou para manifestar a presença absoluta, o teu corpo tem que estar completamente solto. A consciência não chega. A consciência não chega. Eu estou completamente consciente que eu sou para tocar nas costas do pés. Entendeu? Então, aí há um outro trabalho a ser feito. Então, uma sugestão de prática que deve ser feita, que é salutar, além de trabalhar com esse processo de limpeza sutil do corpo, das memórias, tem um efeito de potencialização do imunológico, é você dedicar pelo menos uma vez por semana para fazer esse trabalho de fluxo de consciência no teu corpo. Cabeça aos pés, até o último dedo do pé. Passo a passo. Nós vamos fazer na próxima aula esse exercício juntos. Sente aquela parte do corpo, sente, solta, deixa a inconsciência sensibilizar. Você vai sentir que soltou quando você perder um pouco da percepção da cabeça, vai ombro, você vai embora. Até você conseguir fazer todo o processo sem ter um segundo de ato de consciência, sem cochilar, sem se perder, tá? É muito bom isso. Isso aí é impressionante, como quando bem feito, dentro do contexto que eu estou passando, como isso é poderoso. Então, que é uma prática para você começar a afetar essa camada sutil da mente, que não cessa, é ruído 24 horas. É isso aí que você falou que é aquela camada sutil, a interferir. Porque na hora que você limpa essa parte da mente, você já está assim, predisposto, super propenso a despertar. Agora, no dia a dia você tem que começar a ser uma pessoa mais solta, né? Já que você fala de coisa bonita, que você consciência isso, no seu dia a dia você insiste naquela postura general de resistência, seus condicionamentos antigos ainda imperam. O que eu mais vi, gente, na Índia, eu convivi com muitas pessoas assim, monges que meditavam, que faziam jejum, poço de resistência na vida prática. Faziam práticas severas e, no entanto, na prática ela não conseguia soltar. E você não tem contato Falta com eles ainda? Consciente emocional para lidar com o prático, né? Você ainda mantém contato? Não perdi. Não, eu ia perguntar se eles mudaram alguma coisa de lá para cá. Não, continua tudo igual. Né? Ixi, o pessoal lá não acha, né? É rígido. Aí eu tenho esse problema dos dogmas, né? Fortíssimo. Mas tem um lado bacana também e tudo mais. Mas o fato é que não é a prática em si, mas é como você está enfocando isso. Entendeu? É como você está enfocando a forma de lidar com as coisas. Aí a gente volta lá para a relação que eu estava explicando. Na próxima aula, quando a gente vai fazer essa prática, bem gradual para vocês vivenciarem, e aí nós vamos entrar no assunto, que é o assunto que a gente vai finalizar, que é explorar um pouco a dinâmica do corpo da dor. Porque as tensões do corpo que eu falei tem a ver com o corpo da dor também. As emoções que ficam represadas no corpo, elas têm uma relação direta com essa entidade primitiva que o Eckhart chama de corpo da dor, que está em nós. Nós precisamos também fazê-la dissipar. Horácio, eu tenho uma audiência no tribunal às 3 horas, até umas 4 eu estou aqui. Essa vivência é logo no começo? Não, já mais para o segundo momento. Lá é rápido, porque a hora é marcada, né? Então, aqui na Adolfo Pinheiro, rapidinho eu estou aí. Tá bom? Então, assim, tentem fazer essa prática pelo menos uma vez por semana. Você separa, você deita, né? E sabe que eu gravei um CD assim, né? A pessoa, eu vou falando, a pessoa vai criando cores, vai pensando no corpo, e dura 50 minutos. Quase ninguém consegue ficar 50 minutos. Todo mundo dorme. São poucos, só quem realmente está fazendo uma terapia comigo constante é que está fazendo uso. Mas é assim, claro. Impressionante. Todo mundo fala, é muito avançado, é muito difícil. Mas o fato de deitar, você bioquimicamente já não predispõe você a ter sono? O corpo se habituou a isso, tá? Mas é questão de você desabituar o corpo. A posição horizontal promove uma mudança nos líquidos do corpo, principalmente nos líquidos
dos labirintos do ouvido. Então, quando esses líquidos eles se alteram pela posição horizontal, o corpo ele lança uma informação para preparar uma reação química para predispor a pessoa a sono. Isso é condicionamento, tá? Mas é prática. Mas pode fazer sentado. Pode fazer sentado, se tiver muito sono. Então são duas coisas que você lidar com a bioquímica e com mais das tensões. Né? E como que a gente consegue deitar? A mesma coisa que o corpo associa. Esse processo fisiológico. Prática. Prática. É Só prática. prática. Por exemplo, fechar os olhos, para a maioria, também induz reação química de sono, que é condicionamento. Você foi ensinado a achar que fechar os olhos é só para dormir. Você não criou a relação, olha, fechar os olhos é para meditar, é para autodescoberta, é para sair do corpo. Então a referência que nós temos é, fechar os olhos é igual a preparação para dormir. Então o teu corpo já entende isso como, olha, ele fechou os olhos, vamos preparar uma reação bioquímica, um conjunto de reações para facilitar o sono. Então isso é prática, é descondicionamento. Aí você vai conseguir ficar mais acordado depois de mais 20 minutos. Aí você fica todo o tempo sem apagar. O teu corpo aprende. Então fechar os olhos não é só para dormir, viu? Registra essa nova referência, para meditar também, ficar atento e ficar com bastante consciência. Isso é tudo prática. Né? E aquela coisa, nós temos que trabalhar o domínio sobre o corpo. Você é o chefe. Então você que dita também, olha, eu vou deitar e vou me manter lúcido. Então precisa de automínio. Mas é treino. Treino. Tá certo? Gente, então por hoje está ótimo.